boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Anselmo Cruz, eu sou operador da Bolsa de Valores há 12, 13 anos já. Meu objetivo é te ensinar a extrair recursos da Bolsa. O tema da live de hoje é: qual é o seu perfil de investidor? Vamos falar agora sobre o perfil dos investidores, né? Eu quero que você identifique qual é o seu perfil de investidor, porque o objetivo dessa live é isso, é fazer você refletir sobre esse perfil, você identificar qual é o seu perfil, né? Se você tem o perfil para especular no mercado de ações, de repente, falando dessa forma, você já respondeu essa pergunta, mas eu te convido a ficar até o final, que eu sou capaz de apostar que você vai mudar de opinião, beleza? Bom, então o que é o perfil do investidor? O perfil do investidor, desculpe, ele é definido de acordo com características pessoais, né? Você tem suas características, você tem um nível de aceitabilidade em relação a risco, em relação aos objetivos, né, dos seus negócios, das suas operações, e de acordo com isso você tem um perfil. Talvez eu vou falar sobre 3 perfis, tá? Mas eu quero dizer aqui que é importante você identificar o seu perfil, né? Para você poder direcionar os seus negócios no mercado de ações, sem você fugir das suas características, né? Que tipo de ações você vai operar, né? Qual o seu objetivo, prazo, quanto você vai aportar em ações. Então, você precisa descobrir isso, né? Assim, para constar, né? Para refletirmos juntos, o risco ele é o grau de incerteza de um investimento em relação ao retorno que ele pode dar, tá? Então, uma pessoa que tem aversão ao risco, ela vai escolher investimentos mais seguros, né? Enquanto aquela pessoa que tem mais propensão ao risco, ela vai escolher investimentos mais arriscados, tanto para longo prazo quanto para curto prazo, como a especulação, certo? Então, ao abrir conta em uma instituição financeira, qualquer instituição financeira, qualquer corretora que você abra conta, o investidor ele precisa fazer um teste de avaliação do seu perfil de investidor. Ele vai responder um questionário. E esse questionário ele vai envolver várias perguntas relacionadas a como você lidar com seus sentimentos, como você agiria num cenário X, quanto você gostaria de aportar, quanto tempo você pretende ficar com a sua grana investida, né, em determinado investimento. Então, esse questionário não é nenhum bicho de 7 cabeças, você pode responder ele com sinceridade, tá? Porque é para a corretora identificar, ela é obrigada a te enquadrar em um perfil, porque de acordo com isso ela vai classificar o tipo de investimento, né, que ela vai te apresentar. Então, ela só vai te apresentar aquilo que se enquadra no seu perfil. Ela vai buscar direcionar para você os investimentos mais apropriados, mais adequados para aquele seu perfil. Ela vai fazer uma leitura. Essa pessoa aqui, ela tem uma característica mais... ela visa mais o risco, né? Então, vamos apresentar para eles ativos, né? Opções de investimentos que são mais voltadas para o risco. Esse outro aqui é mais conservador, né? Ele quer ter mais segurança, então vamos apresentar para ele esse tipo de produto. Então, o objetivo desse questionário é esse, tá? E qualquer corretora que você abrir vai te apresentar um questionário desse. Eu não sei se é padrão, tá? Nunca parei para buscar essa informação, mas provavelmente devem ser muito parecidos, tá bom? Então, vamos falar sobre os 3 tipos de investidores, tá? Existe o primeiro tipo, que é o conservador. Você já deve ter escutado, né, falar no conservador. Conservador é aquela pessoa que tem mais aversão ao risco, né? Elas visam investimentos de baixa rentabilidade, né? Como poupança, renda fixa, entre outros assim da mesma característica, né? São aquelas pessoas que buscam segurança nos seus investimentos. Os retornos desses investimentos, eles são mais previsíveis, tá? Então, essas pessoas, elas querem ter tranquilidade, né? Mesmo que elas não venham a ter uma boa rentabilidade, certo?
Existe o perfil moderado também, tá? O outro perfil, né? Então você já conheceu o conservador, aquela pessoa que quer segurança, quer conservar, né? Existe o moderado, né? Que ele é um intermediário, tá? Ele assume mais riscos do que a galera conservadora, né? Mas diante de sinais assim de incerteza, turbulência no mercado, eles já recuam e preferem centralizar os investimentos nas mesmas condições aí do conservador, né? Investimentos mais seguros, para ficar numa zona de conforto. Então, essa galera que tem o perfil moderado, eles têm preferência por diversificar os investimentos. Eles equilibram, né? Uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável. A gente pode até usar assim como exemplo, sei lá, metade, ou de repente mais em renda fixa do que em renda variável, certo? Isso varia de pessoa para pessoa, mas o perfil, né, moderado é esse, é aquela pessoa que ela tem um equilíbrio ali entre o risco e a segurança, tá? Na verdade, risco, liquidez e segurança. Segurança, liquidez e rentabilidade, vamos colocar assim, né? Ele quer ter uma boa rentabilidade, ele quer ter uma certa segurança, ele quer ter liquidez, né? Então, ele busca mais, evita correr riscos, né? Menos riscos possíveis, busca mais retornos do que uma pessoa conservadora, mas ainda é um intermediário, tá? E existe o arrojado. Quem é o perfil arrojado? O investidor conhecido como arrojado, alguns chamam de agressivos, né? Eles preferem investir em renda variável, né? São ações, moedas estrangeiras, fundos imobiliários, ETFs, uma série de ativos, né, que estão enquadrados nessa modalidade que é a renda variável. Eles têm mais facilidade em aceitar perdas, né? Esse arrojado, né, o agressivo, ele visa retornos superiores, porém ele tem mais facilidade em aceitar perdas. Opera no curto prazo, no longo prazo, né? Isso não quer dizer que esse investidor arrojado ele trata os investimentos aí como uma jogatina. O fato dele estar mais de ele aceitar perdas não quer dizer que ele seja um jogador, né? Esse tipo de investidor, geralmente, ele sabe lidar com risco, eles correm riscos maiores, mas eles calculam, eles conhecem o mercado, né? Essa rapaziada mais agressiva, ela é mais ativa no mercado, costuma acompanhar aí o mercado de ações, as moedas, o mercado em que eles atuam, né? Principalmente, e os especuladores, os especuladores do mercado, né, independente de especular em ações, em futuros, ou moedas, ou seja lá o que for, eles geralmente estão enquadrados nesse perfil, tá? Que é o perfil arrojado, mais agressivo. Então, assim, vou te dar uma dica se de repente você ainda não conseguiu identificar qual é o seu perfil, de repente você está em dúvida, né, se você é um pouco conservador ou moderador, então se você começou já a enxergar algumas características aí de agressivo em você, né, vamos bater um papo, vamos refletir aqui sobre alguns pontos que eu vou te ajudar a identificar isso. Assim, umas perguntas que você tem que se fazer, né? Qual é o seu objetivo financeiro? Ele é para curto, médio, longo prazo, né? É uma pergunta que você precisa se fazer. Como que você lida... Opa, só um instante que eu tenho que falar com a minha rapaziada aqui. Como que você lida com o risco? Em uma crise econômica, por exemplo, como essa do coronavírus, que nós tivemos em 2020, em que a Bolsa, em janeiro de 2020, ela estava próximo das máximas históricas. Em março, ela teve uma queda tão grande, quedas fortes todos os dias, certo? E se você tivesse comprado em ações, como que você iria lidar com uma situação dessa, vendo suas ações caindo todos os dias? Você entraria em pânico? Você conseguiria dormir tranquilamente em um cenário desses? Eu posso te afirmar que nem o investidor mais experiente, né, nem o especulador mais experiente se sentiu confortável num cenário desse, tá? Ele apenas soube como agir, tá? Mas foi um cenário inesperado, uma queda muito forte. Então, num cenário desse, como é que você lidaria com essa situação, tá?
Eu conheço muitas pessoas que têm crise de ansiedade, entram em pânico, acabam vendendo as ações no prejuízo, entendeu? Então é muito importante que você saiba como você agiria, né? Que você reflita sobre isso. Né? Pô, eu coloquei uma grana, comprei umas ações, meu objetivo é me tornar sócio dessas empresas, eu quero participar do resultado daquelas empresas, mas veio uma crise econômica que detonou as bolsas mundiais, a bolsa brasileira, e eu vi minhas ações derretendo, e de repente o que aconteceu? Eu surtei, né? Ou então fiquei tranquilo, soube administrar a situação. É isso que você precisa refletir sobre para você identificar o seu perfil, né? É muito comum isso, tá legal? Então vamos lá. Uma coisa interessante também que você precisa identificar, além de você identificar como você, assim, de você refletir, né, sobre como você agiria num cenário desse, num cenário de pânico, de queda forte na bolsa, reflita assim, qual o seu conhecimento sobre os produtos que você está investindo, tá? Não necessariamente nós estamos nos referindo aqui apenas a ações, né? Nós podemos tratar aqui como os investimentos em renda fixa, né? O próprio mercado de ações. Qual o seu nível de conhecimento para você poder identificar o seu perfil e como atuar nesse mercado? É interessante que você reflita sobre isso, tá? Uma dica que eu posso te dar é que no canal Giro da Bolsa tem muita coisa sobre o mercado de ações. E ali eu tenho certeza que você vai começar a conhecer cada vez mais esse mercado, tá? Porque é importante você conhecer o mercado para você tomar decisões sobre onde investir, quanto você investir, qual o percentual, né, que você vai destinar aos seus investimentos, independente do seu perfil de investidor, tá? Então, reflita sobre tudo isso para que você possa identificar o seu perfil e poder agir com segurança nesse mercado, buscar os melhores produtos para você, tá? Uma coisa interessante também, qual o seu objetivo? Você vai fazer aportes mensais ou você vai injetar essa grana de uma só vez? Também é uma coisa legal para você refletir, para você pensar em como você agir, né? A gente vai chegar lá na parte da especulação, tá, galera? Mas eu estou falando aqui primeiro sobre algumas coisas para você refletir, para você identificar o seu perfil, para quando chegar lá você já pensar em tudo isso, tá bom? Então, ó, saiba uma coisa importante. Você não pode comprometer grana que você pretende utilizar ela num momento próximo, um dinheiro de uma reserva de emergência, tá? Então é importante que você saiba disso. Comprometer essa grana pode te trazer um grande problema, tá legal? Isso aí pode te dar um estresse muito grande, principalmente se você for injetar essa grana na renda variável, tá? Comprando ações, né, por exemplo. Então, grana de reserva de emergência, caixa, tá? Você tem que ter ele disponível ali para você poder utilizar quando necessário, tá bom? E saber também quais são os seus objetivos financeiros, né, com seus investimentos. Você pretende comprar ações para longo prazo para se tornar sócio de empresa ou você pretende comprar ações apenas para pegar a movimentação no mercado? Qual é o seu objetivo? Você pretende investir para sua aposentadoria, né? Você vai lidar bem com os riscos e perdas no meio do caminho, porque isso acontece, né? Muitas pessoas que traçaram um plano de investimentos, compraram ações no decorrer de alguns anos para cá, né? Elas viram suas ações derretendo, viram suas ações caírem. E muitas pessoas entraram em pânico e venderam essas ações no prejuízo, tá? Então você precisa refletir sobre isso para você não cometer o mesmo erro, tá bom? Tenha seu objetivo. Você é sócio de empresa? Esse setor está prosperando? Essa empresa está prosperando? Então você continua com seus aportes. Porque quem fez isso agora em 2020 teve a oportunidade de comprar as ações das empresas que são sócios, né? Muito mais baratas, muito mais ações, e hoje aproveitam essa oportunidade fantástica que tiveram. Então você precisa refletir sobre como você vai lidar com isso, tá bom? Bom, então você já conhece os perfis de investidores que eu já mencionei, já fizemos algumas reflexões aqui, e vamos falar de um caminho que todo investidor deveria conhecer, tá?
E não só conhecer e aprender a separar esse caminho, né, que são os seus investimentos e a especulação. E tem gente que só de falar em especulação tem pavor. Eu conheço muita gente que quando você fala em especulação, a pessoa já entra em pânico, tem medo, né, acha que é uma coisa muito difícil de fazer. Eu mesmo, né, antes de conhecer aí o giro do mercado, eu tinha muito preconceito com esse caminho, com a especulação. Eu achava que, sei lá, era tendencioso, né? Comparava com jogatina, entrava na pilha das crenças populares. Acho que esse é o maior motivo, né? Que dizem que a Bolsa é um cassino, mas eu consegui superar tudo isso, tá? E eu ajudo pessoas a superarem isso, e eu quero te ajudar a superar isso também, tá legal? Se esse for o seu caso. Então, o que é especulação? Especulação é uma suposição acerca de alguma coisa. Você pode especular que alguém terminou um relacionamento, né? Por conta do comportamento daquela pessoa. Aquele seu amigo que era casado, estava sempre com a família, aí você começou a ver ele na noitada, cheio de mulher em volta. Pô, esse cara deve ter terminado um relacionamento, né? Você pode especular que alguém está triste com você por conta do comportamento de uma pessoa, né? Sei lá, um grande amigo seu que vocês tinham um ótimo relacionamento, aí você viu que esfriou, ele, né, meio que se afastou de você, age estranho quando te encontra, então você vai especular que aconteceu alguma coisa. Você pode especular que alguém está muito feliz por conta do comportamento daquela pessoa, radiante, está num dia ótimo. Então, você, mesmo sem saber o que aconteceu, você consegue, né, supor algo. E no mercado de ações é muito parecido, porque você também consegue observar movimentos e você consegue especular em cima deles, tá? Mesmo que a tendência do mercado vá contra aquele movimento que você observou, tá bom? Então, eu vou te dar uns exemplos aqui, ó. No mercado de ações, são negociadas centenas de ações. Outros ativos, além das ações, né? Bilhões de reais por dia. Muitos investidores e especuladores também, né, participam. E com isso você consegue identificar muitos movimentos, tá? Preste atenção agora. E através da especulação, você obtém recursos financeiros, podendo transformar isso em uma renda extra. Em alguns casos, como o meu, uma das principais fontes de renda, né? Eu vou te dar uns exemplos. Vamos supor aqui que uma corretora, tá, recebeu uma ordem de venda muito grande de uma determinada ação. Tá? Pensa num papel aí, em umas ações, e vamos supor que uma corretora ela recebeu uma ordem muito grande de venda dessas ações. Tá? Se ela inserir essa ordem no sistema de uma única vez, né, colocou aquela ordem gigante, o que vai acontecer? Primeiro que ela vai espantar os compradores. O pessoal que está comprando vai ver aquela ordem gigante e eles vão dar uma recuada, né? E ela vai estimular os vendedores a fazer o quê? A inserirem ofertas na frente dela, inserirem ofertas melhores do que ela. O que é uma oferta melhor no caso da venda? É a oferta mais barata, né? Então, com isso, ela vai derrubar o mercado. Ela vai acabar vendendo as ações dela a um preço muito baixo, que ela vai reprimir a demanda daquele mercado, tá? Então, essa corretora, que recebeu a ordem gigante ali, ela vai pegar essa ordem e vai dividir essa ordem em todo o pregão. Como, por exemplo, ela vai vender uma certa quantidade por minuto. São 7 horas de pregão, ela vai pegar aquela ordem, vai dividir ali pelas horas de pregão e por minuto ela vai vendendo uma certa quantidade. Vai ser muito mais tranquilo, né? Então, quando você acompanha o mercado, você pode identificar um movimento desse, né? Você está especulando, você identificou um movimento, tá? Então, esse comportamento da corretora, né, quando você identifica e você analisa, né, de que forma você pode atuar em cima dessa observação que você fez, entendeu? Exemplo, vou dar um exemplo agora bem mais preciso, tá? Se uma corretora precisa vender 1 milhão de ações, tá legal? Se ela inserir uma ordem, não sei, de repente você não sabe o que é uma ordem é uma instrução, tá? É uma instrução. No caso, ela vai inserir uma ordem de venda, ela vai inserir uma instrução de venda. Ela vai instruir a corretora, tá, a vender 1 milhão de ações, tá? Mas se ela colocar lá 1 milhão direto,
na pedra lá, né, no livro de ofertas, todo mundo que vê aquela ordem, primeiro que a galera que está comprando vai recuar, não tem jeito, né? E os vendedores vão começar a cobrir a oferta dela, inserir ofertas melhores do que a dela, mais baratas do que a dela. Então, ela vai derrubar aquele mercado. Não faz sentido ela colocar uma ordem dessa grande de uma só vez, entendeu? Então, ela pode passar essa ordem para a corretora administrar melhor essa ordem, tá? A corretora pode sugerir para o cliente uma configuração nessa ordem, ou o cliente mesmo pode transmitir a vontade dele para a corretora. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que acontece muito, tá? Diariamente no mercado. Talvez você não tenha observado isso ainda, mas eu vou te mostrar isso aqui agora. Presta bem atenção. O cliente passou a ordem de venda de 1 milhão de ações. Então, a corretora ela vai pegar e vai sugerir o seguinte: olha, nós temos 7 horas de pregão, tá? E nessas 7 horas, se a gente dividir esse 1 milhão de ações por cada hora de pregão, isso aí dá mais ou menos 140 mil ações por hora, tá? E 2 mil e poucas ações por minuto. Então, ela pegou aquele 1 milhão de ações e ela dividiu aí, ó, por minuto, 2 mil ações por minuto. Você concorda comigo que, ao invés de ela inserir uma ordem de 1 milhão, é muito mais sensato da parte dela dividir isso em vários momentos do pregão? Porque ela não vai apavorar o mercado, certo? Ela vai vender ali por minuto, né? Por minuto, vão ter outros participantes e o mercado vai fluir. Se ela coloca isso de uma vez, ela vai acabar reprimindo a demanda, né? Então, isso acontece diariamente em muitos papéis, tá? Dependendo da liquidez do papel, né? Liquidez, só para constar aqui, é a conversão de um bem, né, em dinheiro, ou então, assim, para explicar melhor, algo de que você pode dispor imediatamente, tá? Então, um papel com liquidez é um papel que você consegue comprar ele imediatamente, você consegue vender ele imediatamente, sem perdas significativas de dinheiro, né, no preço que ele está sendo negociado, tá? Então, por exemplo, um papel de liquidez, ela vai vender tranquilamente essa quantidade de ações sem causar pânico no mercado, entendeu? Então, você, especulador, trader, seja lá como você denomina, né, essas especulações no mercado, vamos supor que você identificou essa ordem, tá? Você viu lá que a corretora tal, ela está vendendo 2 mil ações por minuto em um determinado papel, e você viu que quando ela vem vender, ela derruba o preço daquele papel em alguns centavos. O que você pode fazer? Você pode se antecipar, né? Você pode vender antes dela para você comprar dela, certo? E isso acontece diariamente, muitas vezes por dia, em centenas de ativos. Agora, você imagina um mercado bilionário onde você consegue observar esse tipo de movimento toda hora, entendeu? É isso que acontece, né? Você percebeu que na Bolsa de Valores você pode atuar em 2 caminhos? Às vezes eu falo isso e as pessoas não conseguem enxergar, acham que eu estou exagerando ou então que eu estou inventando, mas não é. Você pode atuar na Bolsa de Valores em 2 caminhos. Eu mesmo, eu sou investidor e especulador, certo? Eu tenho uma carteira de ações e eu especulo, né? Eu tenho uma renda. A Bolsa de Valores é uma das minhas principais fontes de renda atualmente, entendeu? Então, é um mercado fantástico, né? Que eu sou apaixonado. Imagina você identificar uma situação dessa, você configurar ali toda a sua operação, trabalhar em cima daquilo o dia inteiro. Você de casa, né, com seus próprios recursos, seus equipamentos, home office, você pode fazer isso, né? Então, você precisa observar, né? Você vai especular, você vai observar o comportamento de corretoras, comportamento do mercado, entendeu? Então, esse é um dos caminhos. E, como eu falei para você, você pode se tornar sócio, né, ou você pode especular, ou agir nos 2 caminhos. E essa oportunidade, esse tipo de oportunidade que eu mostrei para você agora, ele ocorre em diversos papéis, tá? A todo momento. Papéis com muita liquidez, com média liquidez, com pouca liquidez, papéis caros, baratos, aparece na compra, na venda, mas você pode atuar dessa forma, tá? Em qual perfil você deve se enquadrar para isso? Eu te faço essa pergunta agora. Você precisa estar disposto a correr riscos, né?
Porque quando você identifica um movimento desse, você não tem certeza em que momento que essa corretora vai parar de vender, você não tem certeza se vai vir um movimento contrário mais forte do que esse, tá? Mas você vai estar ali acompanhando, identificando as oportunidades, você vai entrar 1, 2, 3 vezes, você vai aumentar o seu lote de acordo com o conforto que aquela operação vai te trazer, você vai começar devagar, você pode ir acelerando, provavelmente vão aparecer outros especuladores que vão identificar a mesma coisa que você vai ter que aprender a negociar com ele ali através do mercado eletrônico, né? Vocês vão ter que dividir aquela situação ali, e não só nesse papel, às vezes você está fazendo em 3, 4 ao mesmo tempo, é um mercado muito volátil, né? Então você identifica isso a todo momento, tá? Então, você precisa estar disposto a correr riscos. Você tem que saber lidar com a perda. Vamos supor também que numa situação dessa, a corretora está vendendo 2.000 ações por minuto, aí você está lá, identificou isso, foi fazer, só que aí deu errado. Aí apareceu, ela parou de fazer, entendeu? Você vai ter que, sei lá, zerar aquela operação com prejuízo, né? Então você tem que não só saber lidar com perdas, mas como você tem que ter o poder de tomada de decisões, certo? Você precisa conhecer o mercado, certo? Conhecer o mercado de ações, as regras, os horários, né? Então, como é que funciona para que tudo que você enxergue, você possa fazer da forma correta. Você possa ter um máximo aproveitamento, correr menos riscos possíveis, certo? E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que você é capaz e pode atuar nesse mercado. Sabe por quê? Você não precisa analisar gráfico para fazer isso, você não precisa ser gênio da matemática, você precisa observar. Você é um bom observador, você é uma boa observadora? Então é isso, você observa, identifica esses movimentos e age, entendeu? É assim que você vai fazer diariamente na Bolsa de Valores. A gente vê as pessoas por aí tratando a Bolsa como um mercado difícil de atuar, um mercado muito complicado e muito técnico, mas tem coisas, o simples, muitas coisas na vida, o menos é mais, né? Então eu tenho vários amigos, pessoas que trabalharam comigo, que ao invés de focar no simples, né, naquilo que está dando certo, querem começar a partir para um monte de caminho, fazer vários estudos diferentes, se aprofundar em várias coisas diferentes, e na hora de fazer algo, ele está cheio de informação, o excesso de informação bloqueia, né? Então, quando você direciona bem aquilo que você está fazendo, você identifica um tipo de oportunidade e trabalha em cima dele, você tende a ter um bom resultado, tá? Então, esquece essas crenças que falam para você que bolsa é cassino, que bolsa é para os ricos, que é muito complexo, que você precisa ter muito dinheiro. Esquece tudo isso, entendeu? E se insira nesse mercado fantástico que está em crescimento constante, né? Ainda mais nos últimos tempos agora, está crescendo bastante, mais participantes, mais grana, mais empresas abrindo capital. Então, passou da hora de você estar lá, hein? E assim, uma coisa que eu quero falar para vocês agora que é super interessante é o seguinte, tem um método, né, que eu criei, eu desenvolvi esse método chamado Giro da Bolsa. Ele é baseado em 3 pilares, justamente para você atuar num tipo de situação dessa. Existem várias situações, várias observações que eu faço nesse método, mas essa é uma delas, tá? Então você identificou uma oportunidade dessa, né? Então, quando você está treinado, né, você treina, tá? Treina bastante, se torna ágil, tanto ágil para agir quanto ágil para pensar, né? E você observou isso. Treinado, o que acontece? Você aproveita a oferta e demanda da situação, entendeu? E através desse método, que eu identifiquei esses movimentos, aproveito essas oportunidades, né? E eu aprimorei ele de uma forma que eu tenho uma melhor experiência, né? Eu identifiquei para mim, né? E para os meus alunos, o melhor cenário é você fazer várias operações com pouco volume, com pouca grana. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina só, você entra em uma operação com 500 pratas, R$500. Você comprou 100 ações a R$5, o volume financeiro é R$500. Aí você vendeu a 505, você tirou lá 505. Aí imagina que você faz essa operação 100 vezes, né? 100 vezes, um monte de vezes. O que acontece? Você vai ganhar uma prata no dia, né? Você girou R$100 mil, mas você não precisou ter essa grana na conta. Você não tinha R$100 mil na conta. Você entrou várias vezes com R$500. Se você fez 100 vezes
né, essa operação, você gerou 50 mil reais na compra e 50 mil reais na venda, entendeu? Então você fez um giro, tá? Você não precisou ter essa grana toda. É muito diferente daquela pessoa que entra numa operação apenas com 50 mil reais, entendeu? E às vezes ela vai ter o mesmo resultado que você, que fez várias operações de 500 reais. E uma coisa que é o objetivo principal, né, que eu segui por esse caminho, é o seguinte: quando você entra com várias operações, 100 operações de 500 reais, que totalizam 50 mil reais, no volume só de uma ponta, né? Você compra 50 mil e vende 50 mil, 100 mil reais é o volume total. Se eu entrar numa operação dessa e ela der prejuízo, eu entrei numa operação para comprar 100 ações a 5 reais para vender a 5,05. Não deu certo e eu vendi a 4,95, eu perdi só 5 reais. Agora, se você entra com seus 50 mil reais e você perde 5 centavos, você perdeu uma prata, entendeu? Perdeu 250 reais, por exemplo, entendeu? Dependendo, em uma operação, entendeu? Então, quando você faz uma operação de 5 reais várias vezes, no caso do exemplo que eu dei 100 vezes, você ganhou 500 reais no final do dia, entendeu? Então, e provavelmente isso aí pode ser o mesmo resultado do camarada que entrou com uma operação de 50 mil e ficou lá esperando, sofrendo, né? Passando mal. Eu trabalhei com um cara que ele fazia isso, ele entrava com grandes posições e ficava esfregando o peito, né? Então, assim, eu identifiquei que esse é o melhor cenário para mim, tá? E todas as pessoas que eu converso, que eu insiro nesse mercado, com essa configuração, me passam o mesmo sentimento, entendeu? Elas aparentam ter esse mesmo sentimento que eu, de tranquilidade para operar, porque isso é muito importante, tá? Agora eu vou te perguntar, você tem perfil arrojado para operar dessa forma? Quando eu falei lá na frente sobre o perfil arrojado, você já pensou logo, eu não sou esse. Correr risco? Ah, jamais, né? Então, você tem perfil arrojado para isso? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Você entrar com um volume baixo desse, né, sei lá, 500 reais várias vezes, né? Acho que qualquer um tem essa oportunidade, né? Então, assim, também uma coisa muito importante que você precisa ter em mente é o seguinte: não confunda investimento com especulação. Nunca, tá? Não confunda esses dois caminhos. Tenha seus investimentos, seja sócio de empresas. Uma coisa que eu gosto de fazer eu faço o meu giro, né? Eu especulo na bolsa, eu extraio recursos da Bolsa de Valores, eu pago os impostos, eu retiro a minha grana, né, para pagar meus compromissos, né, que é a minha renda, né, é uma das minhas principais fontes de renda, mas eu direciono uma parte para me tornar sócio de empresas, para investimentos, que é um caminho completamente diferente. Então, o meu comportamento nos investimentos é um e o meu comportamento na especulação é outro. Eu atuo nos dois caminhos de formas paralelas, tá? Então, é uma dica muito legal que eu espero que você a aceite e atue dessas duas formas, se for do seu desejo. Se você for apenas... se o seu desejo é apenas investir, eu espero que você faça isso com responsabilidade, porque é um mercado fantástico, as pessoas mais ricas, os maiores bilionários aí do mundo, eles investem em ações, tá? Eles compram ações de empresas em setores consolidados, com grandes líderes trabalhando por eles, recebendo uma participação no lucro, né, dessas empresas. Então, você pode atuar nos dois caminhos, extraindo recursos profissionalmente, né, atuando como um profissional da Bolsa de Valores, tá? Identificando esses movimentos e aproveitando eles, certo? Porque você está inserido ali, você tem total condições para isso, certo? E você pode também atuar como investidor. Então, pensa bem no seu perfil, tá? No seu perfil de investidor. Veja que não é nenhum bicho de 7 cabeças de você especular, tá? O problema da especulação é que as pessoas entendem ela como algo, como uma jogatina, né? Um lado voltado para correr riscos incontroláveis, né? E isso acaba fazendo confusão na vida de muita gente. Eu espero que isso tenha te ajudado, tá?
Então, galera, eu vou finalizar a live aqui. Eu quero te desejar uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Que o Papai do Céu abençoe você, sua família. Curta bastante, descanse bastante. Que semana que vem você tenha muito trabalho. Seja uma semana maravilhosa para você realizar aí seus sonhos, seus desejos. Então, fiquem com Deus. Quero desejar aqui um final de semana sensacional para vocês. Se cuidem, valeu? Um beijão no coração de todos vocês. Forte abraço, galera.